Saudações internautas, muito obrigado por nos acompanhar. Hoje vamos falar com o Ministro da Energia e Água, João Batista Borges, que vai falar um bocadinho daquilo que são os projetos do setor. O acesso à energia elétrica e à água potável é fundamental para o desenvolvimento do país e aqui vários desafios são colocados ao Executivo com vista a minimizar o déficit vivido pela sociedade. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A questão que lhe coloco é saber quais são as principais metas do Ministério para 2025. Obrigado. Antes de mais, é um prazer falar para a Angop e cumprimento, saúdo todos os internautas que nos estão a acompanhar. As grandes metas para o setor, enfim, eu não diria 2025, nós trabalhamos com uma previsão de mandato, ou seja, quinquenal, 5 anos, mas em relação à energia elétrica chegarmos aos 50% de taxa de acesso à eletricidade, tanto quer no meio urbano como no meio rural. A nossa taxa de acesso hoje está nos 44%, ou seja, precisamos de aumentar 6% a taxa de acesso à eletricidade, significando que metade dos angolanos até 2027 deverão ter, digamos, acesso ao sistema público de eletricidade e todas as ações concorrem para isso. Em relação ao abastecimento de água, nossa grande meta é sair dos 56% atuais, portanto, média meio urbano, meio rural, para os 65%. Portanto, estas são as nossas duas principais metas. No domínio das águas também temos o programa que é relevante, que é o de combate aos efeitos da seca. Esse não se mede percentualmente, mas sem dúvida também vai ter um impacto grande naquilo que é a segurança alimentar na região sul da Angola. Senhor Ministro, como é que está estruturado o Plano Nacional de Desenvolvimento Energético e Hídrico? O Plano Nacional, no fundo, ou seja, o plano de ação do setor elétrico, porque esse é que incorpora o Plano Nacional de Desenvolvimento, uma vez que o Plano Nacional de Desenvolvimento é um documento de planeamento, mas multissectorial, onde se integram os vários planos de ação. O Plano de Ação do setor elétrico e das águas, naturalmente, contém metas, duas já referi, acesso à água e à eletricidade, e depois há outras metas e objetivos que têm a ver, no que toca à eletricidade, às metas de produção de energia elétrica. Portanto, o Executivo está a fazer avultados investimentos no aumento da capacidade de produção. Vocês têm acompanhado as realizações, as ações em curso, quer no domínio hídrico, a construção de Caculo Cabaça, enfim, a Matala, que foi colocada em operação recentemente, Luachimo, enfim, etc. Quer no domínio solar, com os parques solares em curso. Então, há metas para o domínio da produção, eu poderia concretizar, portanto, nós queremos atingir 9 gigawatts de capacidade até 2027. Há metas para o domínio da transmissão, transporte e energia, sabendo que a grande prioridade hoje, em termos de transporte e energia, de facto, chegarmos à região sul, Lubango, Namibe, Cunene, quando Cubango ia à parte leste, e depois há metas na distribuição, que é basicamente o acesso nas grandes cidades, periferia e nas zonas rurais. No domínio das águas, depois há as outras metas estratificadas, como o aumento da capacidade de captação, tratamento e distribuição, o aumento das metas comerciais. Então, é esse conjunto de metas e objetivos que compõem o plano de ação do setor para o quinquênio e que integram, então, o Plano Nacional de Desenvolvimento. Sr. Ministro, qual é a estratégia para se ampliar a eletrificação rural para garantir energia para todas as províncias? Pois, é uma questão grande, importante e é um grande desafio que o país tem, desde logo pela sua superfície geográfica, 1.247.000 km². É um território significativo e tem uma particularidade, a grande dispersão populacional, ou seja, pequenas comunidades que vivem muito dispersas e, desde logo, cria o desafio de levar energia elétrica a essas pequenas localidades. Portanto, onde, como deverão compreender, a viabilidade económica dos projetos é reduzida ou não existe. Então, aqui é um papel social que o Estado tem que é importante, ou seja, assumir
a execução de projetos que, não sendo economicamente viáveis, são do ponto de vista social importantes para aquilo que é a estratégia de promoção do desenvolvimento do país. E é isso que tem estado a ser feito, portanto, tem estado a ser investido significativo capital público em redes de distribuição, sistemas de produção e distribuição de energia em todas essas regiões. Para dar um exemplo, nós neste momento estamos a executar um vasto programa de eletrificação de 60 localidades na parte leste do país, que é, por sinal, aquela que mais desfavorecida é em termos de acesso à eletricidade, ou seja, onde, como se costuma dizer, a maior pobreza energética. E temos também gizado outro programa idêntico para a parte sul. Portanto, mas é importante também termos em conta que este esforço de investimento implica trazermos capital privado, porque não vai ser possível eletrificar o país, e estou a falar já de estratégia, apenas com capitais públicos. E para esse efeito nós já estamos a empreender um amplo programa de reformas também naquilo que é o nosso quadro legal, regulamentar, para criar maior atratividade ao setor público, ao setor privado, no que tange a investimento a realizar no setor elétrico em Angola. Queremos mostrar, acima de tudo, que é um bom negócio investir na distribuição de energia, no transporte e na produção, ou seja, é um negócio rentável do ponto de vista de garantia de retorno de capital, já que Angola possui um vasto potencial energético, ainda por explorar. Nós exploramos cerca de 5% daquilo que é o nosso potencial global, e precisamos, de facto, de trazer parceiros. Neste quadro, que projetos existem para melhorar a produção e a distribuição de energia elétrica no país? Os projetos mais importantes, porque é um conjunto grande, eu diria que nós temos uma carteira de projetos que totaliza cerca de 20 mil milhões de dólares, portanto, água e energia, sendo 5 mil milhões para a água e 15 mil para a energia. Portanto, mas é claro que é um programa para médio prazo. Mais relevante, Kakulu Cabaça, que é o maior projeto individual que temos, é um projeto de 4,1 mil milhões de dólares. Kakulu Cabaça vai, no fundo, incorporar na matriz energética nacional mais 2.170 megawatts, que é relevante, vai permitir eletrificar vastas áreas do território e levar energia a milhões de angolanos, lembrando que nós temos uma população que cresce 3,3% ano, e eu costumo dizer sempre, somos todos os anos mais 1 milhão de pessoas, e é preciso garantir energia para esse crescimento dinâmico da população e para o crescimento industrial. Portanto, Kakulu Cabaça, mais relevante. Sistemas de transmissão de energia, desde logo exemplifico a ligação que está a fazer entre Huambo, Lubango e Namibe, que vai permitir reduzir grandemente a produção térmica nessas regiões e aumentar o acesso. Os projetos para o leste. E na distribuição, o nosso grande desafio é realizar os projetos que têm estado a ser feitos um pouco por todo o país, eletrificação de novas sedes municipais. Estamos neste momento no Huambo, no Kwanza Sul, também um pouco no Bié, a reduzir, digamos, aquilo que era até hoje, ou aumentar a baixa taxa de acesso à eletricidade que havia nessas províncias. Nós hoje temos Caxiungo, Chicala-Choloango, Xinguar, enfim, vamos ter Camacupa, Catabola, Inhareia, Andulo, municípios com uma população já significativa que não tinha acesso à eletricidade e que com este programa de eletrificação vão ter. Então, resumindo, produção, grandes projetos hidroelétricos e também solares, transporte, portanto, principalmente interligação com o sul de Angola e distribuição na perspectiva de alcançar novos municípios. Isso, energia. Na água, desde logo, abastecimento de água em Luanda. Eu diria mesmo que quer compreendendo energia, setor elétrico, quer água, é a maior prioridade que temos, reverter o quadro, o difícil quadro de abastecimento de água em Luanda e o programa de combate à seca no sul de Angola. Relativamente à energia elétrica nacional, como é que está o andamento da interligação? Quando se refere à interligação, está a falar com os países vizinhos ou com as regiões que ainda não estão interligadas?
com certo? as regiões daqui Em nacional. agosto deste ano, nós prevemos concluir a interligação Centro-Sul, ou seja, nós vamos levar energia pela primeira vez ao Lubango e a Moçambique, portanto, essas duas cidades, que vão dessa forma ficar interligadas já com o sistema elétrico nacional. Portanto, eu diria que em termos de ganhos, vamos poder parar o funcionamento de 5 turbinas que temos a queimar combustível todos os dias, cerca de 400 milhões de litros de combustível ano, e vamos também levar maior quantidade de energia a essas regiões. Como sabemos, na Huila concentram-se atividades industriais, principalmente no setor extrativo, mineiro, pedras e etc., precisam de energia. E no Namibe temos também projetos relevantes, o Porto, enfim, e outros, que precisam de mais energia. E essa ação, esse investimento que se apresta a ser concluído, vai ser certamente um passo em frente. Outros projetos estão também em fase de evolução, mas não ainda com obras no terreno, como é o caso da interligação com o leste, que é a ligação Malange, Chamuteba, Saurimo, e depois a interligação das 3 províncias do leste, permitindo assim que tenhamos Mochico, Lunda Norte e Lunda Sul ligadas ao sistema elétrico nacional e alavancando a sua eletrificação. E Menong é outro projeto que estamos a desenvolver, bem como Cabinda na perspectiva de ligação por cabos submarinos, enfim, sendo essa via que se apresenta neste momento mais viável, mas claro com uma solução mais cara, uma vez que a ligação por terra implica acordos com países vizinhos que nem sempre tem sido possível concretizar. Ok. No que toca à infraestrutura, quais são os investimentos previstos para melhorar estas, no caso da energia e água? Eu começaria pela água, porque de facto neste momento o nosso foco, digamos, principal é o abastecimento de água. E começaria por Luanda, com os 2 projetos mais relevantes. Eles custarão na totalidade cerca de 3 mil milhões de dólares, portanto o Bita e o Quilonga, sendo os maiores projetos de abastecimento de água já feitos no país, com uma capacidade para uma população, um universo populacional de 7 milhões e meio de pessoas. São 2 projetos que neste momento estão a ser construídos na parte sul e nordeste, mas os 2 com captação no Rio Kwanza, sendo que prevemos, a partir de 2026, começar a ter alguns benefícios, uma vez que eles, à medida que vão sendo gradualmente concluídos, nós vamos podendo ter mais água para distribuir à população. Mas deverão ser totalmente concluídos no decurso de 2027. A sua execução implica não só construirmos estações de captação, armazenamento e distribuição de água, como também redes de distribuição que vão até as casas das pessoas para levarem água pela torneira, que é isso que pretendemos acima de tudo. Nós, em Luanda, temos como principal objetivo reduzir ou eliminar o déficit na capacidade de abastecimento. Algumas dificuldades subsistirão, é óbvio, mas queremos, acima de tudo, eliminar significativamente o mercado de venda informal de água, tal como hoje está praticamente eliminado o mercado de venda de geradores. Portanto, esse é o nosso objetivo, é o nosso foco para este mandato, mas é óbvio que melhorar o abastecimento de água implica também adotar medidas de sustentabilidade, prestação de serviços, melhoria da qualidade do serviço que a EPAL presta, também encarar um novo modelo de gestão do setor das águas, com eventual participação privada. Não é privatização dos ativos do Estado ou das instalações do Estado, é gestão privada, utilizando os ativos construídos. O que queremos, sobretudo, é fornecer uma água com qualidade, com um preço que reflita custos e um serviço que satisfaça a todos os consumidores. A água é, acima de tudo, uma questão de saúde pública e nós estamos preocupados com isso. Já no setor energético? No setor energético, o nosso desafio é, de facto, ver cada vez mais
angolanos com acesso à eletricidade. Vocês podem imaginar, e certamente já terão testemunhado, a satisfação que levamos às pessoas quando pela primeira vez colocamos a luz de casa a acender. Pessoas que nasceram e cresceram jovens, né, e alguns adultos, e que nunca tinham de facto tido eletricidade em casa, senão, enfim, por via de geradores e etc. Soluções que davam energia por 2, 3 horas. E isso tem estado, de facto, a fazer com que nós nos concentremos naquilo que são projetos de eletrificação, atacando principalmente as periferias das grandes cidades, que cresceram, não é, por força do crescimento populacional e que não têm a infraestrutura de distribuição, como também as maiores sedes municipais, onde hoje temos muitas crianças, muitos jovens que, por exemplo, não têm a possibilidade de ir à escola à noite porque não há energia. Enfim, essa é a nossa grande prioridade, fazer com que, de facto, cada vez mais angolanos possam sentir o benefício que é ter energia de forma permanente em casa. O volume de investimento? O volume de investimento no setor elétrico, para os 5 anos de mandato, é de cerca de 15 mil milhões de dólares. Portanto, esse é o orçamento elaborado. Não quer dizer que nós consigamos realizar esse volume. O que nós estamos a fazer e como sabe, nós temos hoje uma restrição orçamental que é significativa e que não nos permite empreender o ritmo de execução que desejaríamos. Por exemplo, nós necessitaríamos para isso de um orçamento anual de cerca de 5 mil milhões de dólares e o último orçamento que foi aprovado é de 800 milhões de dólares. Portanto, isso dá uma ideia das restrições que temos e que são conhecidas por todos. Mas é com essas restrições que nós estabelecemos uma priorização, ou seja, selecionar dos projetos e das ações planificadas para o ano ou para o quinquênio, aquelas que, de facto, em termos de custos, são as que têm custos mais baixos e, em termos de benefícios, as que podem ter, de facto, maior impacto. E algumas ações foram as que eu já vou referir. Senhor Ministro, qual é o quadro atual da modernização e expansão das barragens hidroelétricas? O estado atual das barragens não suscita preocupações, na medida em que praticamente todas elas foram objeto de reabilitação ou renovação. Recentemente foi a Matala, como se devem lembrar, que foi colocada em operação, salvo erro, no último ano. Está a funcionar. A barragem do Cunjo, no Bié, também foi completamente reabilitada depois de ter sido destruída durante a guerra, em 86. A barragem do Luachimo. Eu diria que no quadro geral, portanto, o quadro geral digamos, satisfatório. Do ponto de vista estrutural, as barragens estão estáveis. Estou a falar de barragens hidroelétricas, porque, entretanto, nós teremos no país mais de 300 barragens que não são só hidroelétricas, são barragens de armazenamento de água também, e há barragens de rejeitos, que são aquelas barragens que as companhias mineiras fazem para colocarem a água que é utilizada no processo de mineração. Neste momento, nós concluímos o levantamento geral das barragens que o país possui, portanto, compreendendo todas essas especificidades, e estamos com o órgão que foi criado e que acompanha, digamos, ou supervisiona o estado das barragens, a verificar, de facto, em que condições estruturais é que todas elas estão. E, resumindo, as hidroelétricas não suscitam preocupações, mas as outras precisam, naturalmente, de algum acompanhamento. Por exemplo, a barragem da Quiminha, que é uma barragem importante para aqui, para a região de Luanda e Bengo, no rio Bengo, e que é responsável também pelo armazenamento de água, não só para o abastecimento de água Luanda, como também para o preenchimento ou repreenchimento das lagoas, estava num estado estrutural, enfim, de avançada degradação.
e fruto do monitoramento que foi sendo feito, ela hoje está a ser reabilitada. Portanto, esse é um exemplo do que se vai fazendo em termos de supervisão de barragens. Mas é uma pergunta importante porque uma barragem se colapsa, cria desastres ambientais e humanos incalculáveis e é preciso, de facto, estarmos atentos. Sr. Ministro, como é que está a ser feito para reduzir as perdas de energia e água na sua distribuição? Bem, é de facto uma questão preocupante, porque as perdas são elevadas, mais de 50%, entre perdas técnicas, portanto, aquelas que resultam das perdas por aquecimento ou outro efeito qualquer, no caso da eletricidade e de águas por fugas de água, como também as perdas comerciais, que desde logo é a energia que se fatura e que não se paga, ou aquela que nem sequer se fatura, portanto, que é simplesmente roubada. Então, isso tem, de facto, um impacto grande naquilo que é a capacidade de arrecadação de receitas das empresas e, é claro, também na sua capacidade depois de garantirem serviços de manutenção e reparação de avarias, no fundo, prestarem um bom serviço aos clientes. Temos feito, principalmente no que tem a ver com dívida de clientes, portanto, clientes e instituições que de facto têm dívidas avultadas e não pagam, um trabalho de sensibilização. A ENDE também empreende cortes e etc. A ENDE, a EPAL e as outras empresas, portanto, em função daquilo que é a realidade que cada uma vive. E em relação a outros aspectos que têm a ver, sobretudo, com energia que é consumida, mas que não é faturada, o que está a ser feito neste momento, em termos de eletricidade e ENDE, é a montagem de contadores. Há aí um programa que foi agora anunciado de 1.300.000 contadores pré-pagos para todo o país. Isto para permitir que, de facto, as pessoas possam pagar aquilo que consomem. Nós sabemos que uns pagam mais do que aquilo que consomem, outros pagam menos do que aquilo que consomem. Portanto, falta de contador não traduz justiça ou justeza na relação comercial. É preciso, de facto, ter o contador. E esse é outro aspecto que tem a ver com o combate às perdas que nós estamos a tratar. Em relação às águas, também vamos começar a instalar contadores largamente, começando pelos grandes clientes, mas são, sobretudo, essas as duas direções de atuação. Primeiro, cobrar dívidas. O prazo médio de recebimento hoje chega a ser de 180 dias, ou seja, entre o momento em que a empresa emite a fatura e recebe o dinheiro, passam 6 meses e já pode ver a dificuldade que a empresa tem em gerir o seu dia-a-dia sem liquidez. E a falta de contadores, que é, de facto, uma das razões, muitas vezes, de reclamações e dificuldade de cobrança de faturas. As perdas técnicas, essas também são tratadas no âmbito daquilo que são os investimentos com a renovação de equipamentos, substituição de condutas, etc., etc., que tem estado a ser feita no âmbito de investimento público. Falar sobre a área privada, o setor privado, como é que ele pode contribuir para o crescimento da rede elétrica nacional? Muito, muito. Eu diria que nós almejamos a universalização do acesso à eletricidade. Cada angolano tenha, digamos, energia em casa, quer viva no Mochico, em Luanda, enfim, onde quer que seja. Para isso, o investimento público é relevante e é o que tem estado a ser feito. Por quê? Porque a eletrificação tem 2 fins, o econômico e o social. O social é aquele que o Estado tem que proteger, ou seja, são as pessoas que estão no campo, que têm rendimentos baixos e que precisam de ter, digamos, os mesmos direitos que quem vive na cidade. Aliás, nós subscrevemos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e o ODS 6 diz exatamente proporcionar acesso à energia elétrica para todos. Também subscrevemos a Agenda 2063 da União Africana, que diz basicamente a mesma coisa. Portanto, e este é um compromisso que o país tem para com os seus cidadãos. Portanto, esse compromisso é subscrito naturalmente e levado adiante pelo Executivo. Então, esse compromisso social tem que ser feito, sobretudo, com investimento público. Mas há depois também o lado econômico. A atividade econômica associada ao setor elétrico, ou seja, produzir, distribuir e comercializar energia elétrica, é desde logo uma atividade que deve ser
rentável e atrativa ao setor privado. É claro que compete ao Estado, ao Poder Executivo, criar condições para que o privado diga, bom, de facto essas condições são boas para mim e eu vou entrar no negócio. Mas depois, cabe ao setor privado, de facto, dinamizar também e criar condições para que as suas ações resultem em benefícios para todos. E então, o que nós temos estado a fazer é preencher esse espaço que é no lado, na produção de energia, principalmente, quer com energias renováveis, quer noutra condição, portanto, soluções híbridas e etc., criar condições e espaço para que o setor privado produza energia, portanto, com capitais próprios e que a venda, podendo vendê-la a outros privados ou vendê-la ao sistema público, portanto, o Estado comprá-la. No lado da transmissão ou do transporte de energia para as interligações, principalmente as interligações regionais com outros países, mostrar ao setor privado que eles encontram aqui conseguem desenvolver aqui um negócio atrativo, comprando energia ao setor público, produz, e vendendo, digamos, a entidades lá fora do país ou dentro. E no lado da distribuição, o que nós estamos a fazer, sobretudo, é separar a comercialização da distribuição e mostrar ao setor privado, às empresas privadas, que é atrativo investir na parte comercial, principalmente, onde há menos investimento a realizar e onde há, de facto, maior espaço para garantir resultados. Mas o setor privado é fundamental na estratégia de desenvolvimento do país e do setor elétrico, desde logo. Não se pode encarar o desenvolvimento de uma infraestrutura que é tão cara e tão intensiva como é a indústria de produção de energia só com capitais públicos, porque simplesmente não vamos conseguir reunir condições financeiras para só nós, Estado, chegarmos aos objetivos que temos. É preciso, de facto, cada vez mais trazer setor privado. Angola está a desenvolver o projeto de energia verde. Qual é a situação atual dos projetos de energia renováveis? Certo. E eu pegaria na última resposta para começar por referir. Nós temos, neste momento, uma parceria público-privada já num parque solar no Namibe, que é o Caraculo, que vai agora ser duplicado, que é propriedade da Eni e da Sonangol. Portanto, eles são os produtores independentes, é um exemplo de investimento privado. Está agora a ser construído o parque também no Lubango, na cidade de Lubango, que é um projeto da Total e da Sonangol, também parque privado. Vai ser construído um parque no Kipungo, também propriedade privada de uma empresa dos Emirados Árabes, e vai ser construído também, está neste momento em processo de desenvolvimento, o projeto para uma central hidroelétrica que se chama VUCA, nas quedas do VUCA, no Quando, no município do Quango, portanto na Lunda Norte, para produzir cerca de 100 megawatts de energia, que vão ser injetados no sistema público, e também para a atividade mineira. Portanto, são exemplos de investimento privado que nós queremos, de facto, expandir ainda mais. Em relação à pergunta que faz, nós temos neste momento, em termos de parques solares, dos 7 que foram erguidos, tanto em Benguela, no Ambo, em Benguela, no Ambo, em Bailundo, na Lunda Norte, no Lucapa, na Lunda Sul, no Mochico. Desses 7, falta-nos concluir, e do Bié, falta-nos concluir o do Bié e o do Bailundo. Os outros estão todos concluídos, incluindo o Lucapa. São parques solares que totalizam mais de 370 megawatts, portanto, de capacidade. Isso mostra, digamos, o grande investimento que já se fez, porque, comparando com aquilo que é o investimento em energia solar a nível da África subsaariana, Angola está, sem dúvida, na pole position. E, neste momento, nós estamos a construir, nas 60 localidades que estamos a eletrificar,
cerca de 300 megawatts mais. Portanto, mas já são parques mais distribuídos, é aquilo que se chamam off-grid, soluções de parques com baterias, em sedes municipais que são zonas remotas. Por exemplo, o Kazombo está neste momento em construção, o Luau também tem um parque avançado, certamente já tiveram a oportunidade de ouvir falar, e outras 58 localidades mais. E aí temos mais 300 megawatts. Há depois 2 parques solares, um em Catete e outro em Malange, que é outro projeto de investimento público que também já foi anunciado, que totalizarão mais 600 megawatts. Portanto, grosso modo, em termos de construção de parques solares, ou seja, energia renovável, que não é uma energia convencional, nós vamos ter cerca de 1 gigawatt de nova capacidade. E depois, não nos podemos esquecer da água, que é o nosso maior recurso renovável, digamos. Quando digo maior, estou a referir-me que é um recurso renovável que permite ter uma energia contínua, portanto, uma produção contínua. Nós temos o nosso grande projeto e que muito nos orgulha, que vai ser Kakulu Cabasa, depois de Lauca, uma das maiores hidroelétricas da África, muito provavelmente a segunda ou terceira. Navegado um bocadinho sobre as tarifas e subsídios, Sr. Ministro, existe alguma previsão de reajuste nas tarifas de energia elétrica e água nos próximos anos? Bom, deixe-me antes de tudo dizer que esse é um tema que normalmente suscita sempre preocupação, sempre que se aborda, e quando se fala, dizer, bem, o ministro anunciou que vai haver aumento de preços, não é? O quadro hoje é o seguinte, e é preciso de facto todos nós compreendamos. Neste momento nós temos uma das tarifas de eletricidade mais baixas do mundo. Em África é seguramente a mais reduzida. Neste momento a nossa tarifa de eletricidade em dólares é de 1 cêntimo de dólar. A tarifa mais cara em África é a da África do Sul, são 35 cêntimos. A média anda nos 15, 16 cêntimos. Portanto, vocês já podem ter uma ideia daquilo que é a margem de subsídio do Estado em cada quilowatt-hora que se entrega, portanto, a cada cidadão. É natural que nós necessitemos de reajustar esse quadro de forma a que a margem de subsidiação do Estado possa ser reduzida e esses recursos que o Estado coloca como subsídio no setor elétrico possam ser destinados a outros setores relevantes, como são os setores sociais, saúde, educação e etc. Então, para que também haja sustentabilidade, porque o setor precisa de garantir que os ativos, portanto, as instalações que constrói, sejam mantidas com os recursos que ele consegue angariar por via das receitas, não é? E só assim é que se consegue sustentabilidade, que isso seja um facto. Então é preciso que o preço da energia elétrica traduza o custo cada vez mais. E quando se fala nesse quadro, estou de facto a defender que é necessário fazermos reajustamentos que permitam cada vez mais o custo da energia vá refletindo o preço. Mas também é preciso, ou melhor, que o preço vá refletindo o custo, mas também é preciso que o custo da energia elétrica seja aquele custo mínimo necessário para que seja coberto pelas receitas resultantes das cobranças, ou seja, que não incorporemos também a ineficiência que muitas vezes o setor público tem, não é? Com custos de estrutura elevados, muitos salários para pagar, funcionários a mais, etc. Não defendemos que isso deva ser pago pelos consumidores. Então, a nossa estrutura tarifária hoje, e nós estamos a aperfeiçoá-la, porque isso não é uma estrutura definitiva, vai proteger e protege aqueles consumidores de menos renda, ou seja, aqueles que consomem menos, mas deve fazer e tornar possível que aqueles que consomem mais paguem um preço com cada vez menos subsídio do Estado. Então, nós vamos ter que fazer esse reajuste mais tarde ou mais cedo. O importante é que, de facto, esse reajuste ou esse reajustamento do quadro tarifário seja feito de forma contínua. Para quê? Para que qualquer aumento que se faça seja um diferencial sempre tão pequeno que não impacte naquilo que é o rendimento do dia a dia das pessoas.
Mas o ajustamento tem que ser feito, em suma, e para responder à sua questão. Agora, quando? Eu não sei dizer. Desejável é que comece a ser feito cada vez mais cedo. Sr. Ministro, existe algum plano para criar tarifas sociais que beneficiem as famílias mais vulneráveis? Sim, o quadro tarifário hoje já prevê isso. E como é que se faz essa subsidiação? Nós temos uma categoria de consumo, que é o cliente doméstico, que está na categoria social. E desde que o consumo não ultrapasse determinada quantidade, creio que no caso da energia é medida em quilowatt-horas, creio que são 150 quilowatt-horas, no caso da água é por metro cúbico, ele paga aquela tarifa, que é subsidiada, que é a tarifa social, para proteger exatamente essas famílias, porque o que se parte do princípio é que uma família de baixa renda não tem um consumo de energia alto, não é? Porque senão não é baixa renda. E da mesma forma, para a água, a mesma coisa. Então, esse subsídio é protegido, é dado em função do limite de consumo. Mas se ele ultrapassar esse consumo, deixa de ter subsídios, essa tarifa social. É dessa forma que a estrutura está desenhada. Como é que o Ministério pretende combater ligações clandestinas e fraudes que encarecem o sistema? E eu juntaria o vandalismo, não é? Aliás, devem ter acompanhado antes de ontem, enfim, o que aconteceu no BIE e que é uma situação recorrente e que vai ganhando proporções cada vez maiores. Os danos são cada vez mais significativos, não só danos financeiros, prejuízos financeiros como prejuízos económicos, porque nós deixamos de dar energia, deixamos de ter receitas, as pessoas deixam de ter energia em casa. Portanto, hoje está o vandalismo, enfim, atinge inclusive as redes de muito alta tensão, o sistema elétrico nacional. É de facto eu caracterizaria mais como ações de sabotagem, porque é tudo muito bem planeado, preparado, enfim, e feito para que de facto as coisas aconteçam nos momentos mais difíceis. Falando de perdas, o investimento nos sistemas de contagem é fundamental, e já vos falei sobre isso. É também importante que haja aquilo que chamamos a atitude cívica das pessoas, porque eu não posso, em minha casa, aceitar que estou a pagar e ver que o meu vizinho não paga. As pessoas têm que denunciar quando isso acontece, porque não pode ser o justo a pagar pelo pecador. Ou seja, as ligações ilegais têm que ser sempre denunciadas e têm que ser condenadas, porque é de facto algo que prejudica a todos, não só porque cria prejuízos financeiros à empresa que por essa via não consegue depois prestar um bom serviço, como também cria avarias na própria rede. Enfim, são situações que não podem ser tratadas apenas pensando que a responsabilidade está do lado do governo ou da empresa pública, como às vezes transparece. É um problema de todos. Pensarmos, acima de tudo, que se queremos ter regularidade no serviço, nós também somos, no fornecimento de água, de energia elétrica, nós também somos responsáveis por essa manutenção da ordem, enfim, e fazer com que, de facto, as pessoas cumpram as suas obrigações. Com isso, querer dizer que a vandalização de bens públicos tem um impacto negativo na prestação de serviços de água e energia, não é? É de facto algo que nos preocupa, enfim, e recordam-se que, inclusive, essa preocupação tem sido manifestada por Sua Excelência Presidente da República, ao mais alto nível. Foi criado, inclusive, um órgão, um secretário de Estado foi indicado para tratar especificamente disso. Portanto, isso transmite, digamos, a magnitude da preocupação que hoje existe e o volume de prejuízos é muito grande. E eu diria, não só porque se deixa de prestar serviço, logo prejuízos económicos são importantes, também os financeiros, porque é preciso comprar essa peça e os componentes que são danificados ou que são retirados da rede, como também depois, grande parte do que se furta tem que ser importado, ou seja, muitas vezes temos que indisponibilizar instalações por largos períodos, porque estamos à espera dos componentes para substituir. Portanto, é a todos os títulos algo que nos deve preocupar e muito. Okay. De que forma é que a eletrificação e o abastecimento de água podem impulsionar o desenvolvimento da economia local?
localmente, enfim, estamos a falar de duas infraestruturas básicas, não é? Eu diria que, tal como falamos de estradas, de telecomunicações, ou de caminhos de ferro, digamos, a água e a eletricidade fazem parte também desse conjunto. Hoje, quando falamos, por exemplo, de programas de expansão da agricultura, enfim, a larga escala, a agricultura mais intensiva, com irrigação, estamos a querer, no fundo, também referir que a presença de energia elétrica, a disponibilidade é fundamental, é importante. Portanto, levar energia elétrica para zonas com grande potencial agrícola promove, catapulta também a economia. Levar água, eu diria que a água digamos, aquele produto, aquele serviço ou bem, ou alimento que, no fundo, tem maior importância porque toca com os indicadores de saúde, não é? Desde logo, água sem qualidade proporciona doenças, tanto de todo tipo. E água potável, para além, de facto, de promover melhores indicadores de saúde, enfim, também é suscetível de poder promover outro tipo de atividades económicas que precisam de uso contínuo de água com água potável. Portanto, eu diria que essa relevância é transversal a todos os outros setores da economia, tanto principalmente o setor produtivo, que não se desenvolve sem essas duas infraestruturas básicas. O Sr. Ministro fala da qualidade da água, entrando um bocadinho sobre os recursos hídricos e saneamento. Como é que o país se encontra com relação ao domínio do abastecimento de água? Bom, eu diria, em primeiro lugar, que nós somos, de facto, a nível da África, o segundo país com maior potencial hídrico, não é? Desde logo 47 bacias principais, cerca de 630 rios, portanto, é de facto um potencial grande. Entretanto, estamos ainda aquém dos indicadores de abastecimento de água que pretendemos. Enfim, a água, ou seja, o que eu quero dizer é que, muito embora tenhamos bastante água em rios, não temos ainda água suficiente em casa. Isso pressupõe que nós tenhamos que continuar a investir cada vez mais em infraestruturas de abastecimento de água, que é captar, tratar e levar água às casas das pessoas. Nós hoje temos uma taxa de acesso entre meio rural e meio urbano, que já referi, 56%. Portanto, temos aqui um longo caminho a percorrer, principalmente porque atualmente nós somos 33 milhões, prevê-se que em 2050 nós sejamos, a população duplique, ou seja, o crescimento populacional é dinâmico. Nós temos hoje provavelmente a maior taxa de crescimento demográfico, enfim, uma das maiores a nível do mundo, pelo menos, esse é o registro. E cada novo ser humano que nasce, nós temos que contabilizar 100 litros de água dia, que é, digamos, o consumo per capita que as Nações Unidas definiram como necessário para cada pessoa. Ou seja, nós temos que fazer investimentos cada vez maiores e de forma contínua no domínio do abastecimento de água. Portanto, isso é fundamental, utilizando os recursos que em cada região nós disponhamos. Onde houver águas superficiais, captações dos rios. Felizmente, quase todas as grandes cidades no país estão construídas próximos de rios. Onde houver águas subterrâneas, mas o investimento no domínio da água, vendo a água como, no seu sentido lato, não é apenas no abastecimento, é também no saneamento das águas residuais. 85% da água que nós consumimos resulta em resíduos e tem que ir para algum lado. Tem que ir para uma fossa cética, tem que ir para uma conduta de esgoto, tem que ir para uma estação de tratamento de água. Por cada dólar que nós investamos em abastecimento de água, temos que gastar mais 3 em saneamento. A infraestrutura de saneamento é 3 vezes mais cara que a infraestrutura de tratamento de água, de potabilização de água. Portanto, vocês podem ter uma ideia, de facto, do investimento e do capital que é necessário para nós
fazermos face àquilo que são os nossos compromissos com o desenvolvimento do país. Sr. Ministro, já aqui falou de alguns programas no que toca ao abastecimento de água potável às áreas urbanas. Como é que o Ministério pretende atuar ou que programas o Ministério tem para as zonas rurais? Nas zonas rurais, a nossa grande prioridade neste momento é recuperar aquilo que já se fez e que está fora de serviço. Nós construímos, no âmbito do projeto Água para Todos, o programa Água para Todos, vocês devem se lembrar que teve início em 2007, salvo erro, e que teve 10 anos de execução, mais de 6 mil sistemas de água rural, portanto, em zonas rurais. Desses sistemas, desses 6 mil, ou mais de 6 mil, estão fora de serviço cerca de 60%. Portanto, mais de quase 4 mil sistemas estão fora de serviço. E nós necessitamos urgentemente de reabilitar o que já foi construído e que não funciona, antes de pensarmos em construir coisas novas. No âmbito da Lei de Delimitação de Competências Locais, a construção e a manutenção de pequenos sistemas de água rurais, e, enfim, para as comunas e etc., foi entregue aos governos, ao poder local, administrações municipais e governos das províncias. E o que nós estamos a fazer neste momento é trabalhar com os diferentes órgãos do poder local no sentido de não só atualizarmos o inventário que existe dos sistemas construídos, verificar quais os que não estão a funcionar e dimensionar as necessidades de recursos para reabilitar esses sistemas. Portanto, eu diria que não é razoável estarmos a pensar em construir, ampliar os sistemas de abastecimento de água em zonas rurais, tendo um número tão grande de sistemas construídos, recursos despendidos e que não funcionam. Sr. Ministro, ainda falando sobre os recursos hídricos no país, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelo setor? Capital para investimento, portanto, nós temos necessidades que transcendem largamente aquilo que são as disponibilidades de capital. Sustentabilidade do setor, portanto, nós temos hoje alguma dificuldade com os preços, por exemplo, da água, de poder garantir a sustentabilidade das empresas. Por quê? Porque os insumos, aquilo que são os custos, por exemplo, dos produtos químicos para tratamento da água, não esses custos são tão elevados que não é possível custeá-los, suportá-los apenas com receitas provenientes da cobrança. As perdas que são grandes, enfim, os atos de vandalismo, etc. Portanto, em relação ao abastecimento de água, essas são as nossas dificuldades principais. Angola tem desenvolvido um amplo projeto habitacional com a construção de centralidades e casas sociais nas diversas províncias do país. De que forma é que a urbanização acelerada impactou no fornecimento de água e energia elétrica? Pois, eu diria que mais do que a construção de centralidades, que é de facto significativo o número, e, enfim, provavelmente seremos um dos países a nível da África que mais investiu em habitação social, na construção de centralidades, mas mais do que isso é o crescimento demográfico, porque as pessoas que constroem as suas próprias casas também querem ter energia. Se andarmos aqui à volta de Luanda e de outras grandes cidades, você vai mas as zonas periurbanas, as pessoas também querem ter a luz lá, porque também tem uma arca, tem uma geleira, tem um televisor, portanto, e o reflexo naquilo que são as necessidades de consumo vem não só das grandes centralidades que existem, de facto têm uma percentagem significativa nesse consumo, mas também de todo esse crescimento à volta das grandes cidades. Portanto, o crescimento, repito, é muito dinâmico da população, das suas necessidades, e nós temos naturalmente que estar cada vez mais à altura de o poder acompanhar. Esse é o nosso grande desafio. Quer ela viva em centralidade, quer viva na periferia da cidade, quer viva, enfim, numa zona remota do país. As reivindicações são as mesmas e as nossas obrigações enquanto governantes são as mesmas com todos os cidadãos.
Sr. Ministro, existem iniciativas para ampliar o acesso à água no sul de Angola, onde a seca tem sido um problema recorrente? Sim, essa é uma das nossas preocupações. Sua Excelência o Presidente da República, como tem acompanhado, tem dado grande importância ao programa de combate aos efeitos da seca no sul de Angola, que tem como sigla PSESA. O grande objetivo é, de facto, garantir a segurança hídrica e alimentar, em última instância. Nós temos 3 províncias no nosso foco, que é Cunene, onde já começaram obras e onde foi, inclusive, concluído o canal do CAF, Namibe e Huila. Vá lá, o conceito do projeto é, no fundo, armazenarmos água dos rios que são intermitentes, que descem da Huila, do Planalto da Huila, em direção ao Cunene ou Namibe, represarmos essa água e fazermos canais para que depois as pessoas que vivem nessa região possam possam garantir o abeberamento do seu gado, ou fazer pequenas extensões agrícolas e etc., e garantir dessa forma também a subsistência do ponto de vista alimentar. Esse é o conceito do projeto, mas é claro que as obras de infraestrutura são obras significativas. Felizmente tem andado a bom ritmo. Nós, no decurso deste ano, prevemos concluir as 2 barragens no Cuvelai, a do Ndu e a do Calucuve, que juntas terão mais de 180 km de canais. Portanto, só comparando, no CAF foram construídos 165 km, estas 2 vão ter 180, sendo que a do Ndu vai chegar a Embudo e a do Calucuve a Ondiva, e isso vai proporcionar milhares de hectares de terras que podem ser cultivadas. Pessoas que andavam, digamos, com os seus animais de um lado para o outro em transumância, que se podem fixar, garantir a sua renda, digamos, em lugares fixos, construir as suas casas, ter as suas lavras. E, para além disso, grandes superficiários que queiram investir em maiores extensões de terra, como a agricultura mais mecanizada, que vão ter aí água durante todo o ano. Mesmo que deixe de chover durante 2 anos, nós teremos suficiente capacidade de armazenamento de água nessas 2 barragens. Mas, enfim, essas 2 são os projetos que estão mais adiantados, porque na margem direita do Cunene também temos projetos na Caamo, Chinjau, Oncócoa, como vocês sabem, no Chitado. E para Huila e Namibe, portanto, são projetos que ainda não estão em obras em curso, mas também estão em fase de desenvolvimento. Portanto, o que se pretende, de facto, é garantir segurança hídrica e alimentar. Sim, tocou aqui já na questão sobre o desperdício de água nas grandes cidades. Como é que o Ministério pretende lidar com a poluição? Bom, a poluição é um tema, eu diria que é uma preocupação que transcende o setor das águas, porque é também algo que tem a ver com o ambiente, no fundo, não é? E eu dali um exemplo. Nós temos hoje poluição, que é muitas vezes visível em Luanda. Aliás, fala-se frequentemente do canal do Kikuchi, né? Onde as pessoas começaram a construir cada vez mais próximos do canal. A última notícia dá conta de uma fuga, por exemplo, de solúveis, material solvente de uma obra qualquer de construção, ou uma indústria para o canal do Kikuchi. É uma preocupação, mas que é uma preocupação que tem que ser atendida não só pelo setor que tutela as águas, mas por outras áreas, incluindo o Ministério do Ambiente, com quem nós temos tido contacto, como também há hoje poluição nas nascentes dos rios, que é de facto preocupante. Rio Cunene, por exemplo, que nasce no Ambo, a nascente está ameaçada porque há construções, povoamento à volta. Portanto, com também a deposição de matéria orgânica e inorgânica no rio, que faz com que se crie o assoreamento dos leitos dos rios. Isso também é visível nas lundas. Enfim, embora a água seja um recurso renovável, não é um recurso infinito. Ou seja, se nós não cuidarmos dos nossos mananciais, dos nossos cursos de água, eles um dia,
acabarão por não serem, digamos, de facto a riqueza que todos nós pretendemos. Não podemos ter água cada vez mais poluída, como vemos hoje acontecer na Ásia e etc., e depois as pessoas que vivem próximas destes recursos não poderem consumi-las ou sujeitarem-se a morrer de doenças porque esses recursos estão contaminados. É algo que é tratado no âmbito daquilo que são as leis e regulamentos ambientais. Portanto, há crimes ambientais que têm que, de facto, ser objeto de tratamento e punição quando se impuser, mas é uma preocupação do setor, mas o tratamento transcende, digamos, aquilo que é as nossas competências. É preciso, de facto, uma atuação mais multissectorial. Então, no domínio das águas, quais são as zonas privilegiadas e as zonas cinzentas atualmente? Em Luanda ou em todo o país? Em todo o país. Ah. E como é que o Ministério perspectiva criar o equilíbrio entre os dois polos? Certo. Bem, nós temos hoje, eu diria que privilegiado não existe, porque não temos ainda coberturas a 100%, não é, em nenhuma província do país. Portanto, não há. Há províncias, de facto, com uma maior taxa de cobertura e há outras com uma menor taxa de cobertura. E uma das províncias com menor taxa de cobertura é, por si, da Luanda. Por quê? Porque a demanda é maior e, comparado com a oferta, tem um gap, uma diferença entre procura e oferta maior. A preocupação é geral. Muito embora nós estejamos a fazer investimentos avultados no domínio das águas, sistemas de água, e já vou referir a alguns, todos os dias, enfim, nascem pessoas. Todos os dias se constroem casas e todos os dias nós temos que fazer ligações domiciliares. Quando não conseguimos fazê-las a tempo, gera naturalmente esse déficit que se vê um pouco por todo o lado, que são as zonas periféricas das cidades, onde a infraestrutura de água ainda não existe. O que é que nós temos que fazer? É, sobretudo, garantir que com receitas próprias as empresas sejam cada vez mais capazes de expandirem o seu serviço. E para isso já falamos do preço, que é importante, já falamos das perdas, que é importante reduzir, e também de uma gestão mais equilibrada daquilo que são os recursos que as empresas têm, desde logo reduzindo a sua ineficiência, não estando a recrutar pessoal a mais, não estando a despender recursos com despesas que não são essenciais. Portanto, isso faz parte daquilo que são as regras de uma boa gestão. Tudo isso incorporado vai permitir fazer com que estas zonas de crescimento, que é um crescimento contínuo, possam ser atendidas com ações de investimento das empresas prestadoras de serviços, sem estarmos à espera que o Estado estruture mais um projeto de financiamento para mais uma província, onde, por sinal, já se fez a infraestrutura principal. Eu diria que, na maior parte das províncias, o grande déficit está a nível da rede de distribuição, porque as grandes capacidades de captação e tratamento foram já construídas. Mas não há satisfação total, ou seja, ainda não há, digamos, zonas que possamos dizer que estão privilegiadas. Em todas as zonas do país precisamos de fazer ainda mais. Em África já há países que atuam nestes projetos. Como é que Angola está, ou se há alguns projetos de dessalinização da água ou reutilização, no sentido de ultrapassar a escassez que hoje assistimos, como se assiste na África do Sul? Sem dúvida que com as alterações climáticas, e nós temos, aliás, uma estratégia para lidar com as alterações climáticas, temos que contar que algum dia choverá menos, ou seja, haverá épocas em que chove menos, e já sentimos isso, e que os caudais dos rios baixam e que as lagoas ficam secas, não é? E temos que introduzir cada vez mais as soluções de dessalinização. Os nossos planos apontam, de facto, para a introdução dessas soluções ao longo da costa, ou seja, as zonas, costa do Namibe, Benguela, um pouco a sul de Luanda, onde a distância em relação às fontes de água doce
são cada vez são grandes e onde existem populações, comunidades reduzidas que precisam de água, mas que tornam inviável estar a ir buscar pelo custo, não é? Que isso representa, e buscar água a grandes distâncias. As soluções de salinização têm custos cada vez mais reduzidos, ou seja, em termos de competitividade, hoje são soluções boas e nós estamos a encará-las, estamos neste momento a preparar, inclusive, já está adiantado de preparação, uma parceria público-privada para a construção da primeira estação de salinização na zona dos Ramíros, que vai atender o Mussulo e que vai atender parte dos Ramíros, podendo também grande parte dessa produção de água ser injetada no sistema, na rede pública e juntar, digamos, aquilo que são os volumes de água doce que produzimos. Essa é uma solução cujo investimento vai ser garantido apenas por capital privado, e nós vamos comprar a essa entidade a água que vamos distribuir. Portanto, por isso é que eu refiro ao modelo de parceria público-privada. Estamos muito otimistas que esse projeto entre em execução rapidamente, mas é sem dúvida uma solução que hoje se coloca cada vez mais como relevante, principalmente e tendo em conta também a geografia do nosso país. Nós temos cerca de 1.300 quilómetros de costa, não é? Os grandes recursos hídricos estão mais para o interior, portanto a costa precisa de facto de soluções de água que nem sempre vêm dos rios, tem que vir também do mar. E a reutilização da mesma? A reutilização da água muito desperdício. Sim, tem a ver também com aquilo que já lhe referi, que é o tratamento das águas residuais, que é outro grande investimento que tem que ser feito, porque se nós fizermos o investimento que estamos a fazer no domínio do abastecimento de água, onde em Luanda vamos colocar mais 750 mil metros cúbicos dia de água, 85% dessa água tem que ir para a rede de saneamento, tem que ser tratada antes de chegar ao mar. Daí que se coloca com cada vez maior premência a necessidade de investirmos mais e mais no domínio do tratamento das águas residuais e da sua reutilização para regas, para lavar estradas e etc. Nós não podemos lavar estradas ou carros com água potável, porque a água potável incorpora um custo significativo no tratamento com produtos químicos. Portanto, lavar estradas, lavar carros, lavar fachadas tem que ser com água reutilizada. É claro que para isso faz falta realizarmos investimentos. Eu não vou falar muito do saneamento, porque essa é uma área que está adstrita, cuja competência está adstrita a outro órgão, mas é muito importante. Porque senão, resolvemos um problema que é o abastecimento de água, criamos outro que é saneamento. Dentro dos planos do Ministério, o Sr. Ministro pode falar dos planos existentes para incentivar o uso sustentável da água em Angola? Sim, aliás, nós comemoramos recentemente o Dia Mundial da Água, dia 22 de março, e este ano o lema foi protegermos as nossas nascentes, enfim, os nossos glaciares. Nós não temos glaciares, mas temos nascentes. Essa educação começa basicamente nas idades mais jovens, porque são de facto as crianças aqueles entes que vão conseguir mudar um pouco a consciência dos adultos. Digamos, nós adultos já estamos com uma mentalidade demasiado rígida, muitas vezes, para por nós próprios mudarmos os nossos hábitos. As crianças são, de facto, aqueles que vão... Então, temos que, cada vez mais nas escolas, incentivar a que as crianças adotem, não só elas, como também incutam nos adultos, aquilo que são os hábitos de poupança da água. Portanto, é um recurso, de facto, muito valioso, fundamental para a nossa sobrevivência, e nós precisamos de valorizá-lo cada vez mais. Portanto, é acima de tudo uma consciência coletiva, uma consciência cívica que nós temos que ter todos, mas que, enfim, se aprende, são hábitos e princípios que nós temos que ir buscar, quer em casa como na escola. Sr. Ministro, para quando a concretização do
projeto sonho de água para todos no país? Bom, quando, eu não lhe consigo dizer, e acho que ninguém consegue dar-lhe essa resposta. Agora, que temos que ter essa meta no nosso horizonte, temos. É difícil dizer quando, porque, como sabe, nós temos aqui duas variáveis importantes. Uma é o crescimento da população, o que faz com que as suas necessidades em 2025 não sejam as de 2026, certamente. Portanto, as necessidades têm uma tendência de aumento constante. Portanto, a população nunca diminui, é sempre maior. E depois, porque você também tem que contar com recursos que nem sempre estão disponíveis. O que é preciso sempre é termos uma taxa de crescimento da capacidade de abastecimento de água maior do que a taxa de crescimento da população, porque se for inversa, estamos aí para trás, não é? Se for positiva, estamos a caminhar para frente. E eu prefiro sempre a seguir um caminho que pode ser longo, mas que nos leva ao resultado, do que estar a pensar em dar passos, enfim, muito grandes, que depois nos levam novamente atrás. Com relação à sustentabilidade e energias renováveis, qual é a importância das energias renováveis no plano energético de Angola? Nós destinamos na nossa matriz energética, e devem ter ouvido, lembrar-se do discurso que Sua Excelência Presidente da República fez numa das últimas cimeiras do clima em Glasgow, onde referia que as energias renováveis vão preencher cerca de 72% da nossa matriz energética até o final do mandato. Quer dizer que do global da matriz energética nacional que nós vamos ter, que é 9 gigawatts, nós vamos ter 72% que são energias renováveis, mas que não é só sol, é o sol e a água principalmente. Poderemos incorporar biomassa, não há ainda projetos de biomassa em curso, mas é outra possibilidade. Utilizamos as florestas, os resíduos florestais para produzir energia. O nosso plano de desenvolvimento de energias renováveis prevê também a utilização desse recurso. Poderemos utilizar alguma energia eólica, mas nós não temos muito vento no país. O nosso potencial de vento eólico está sobretudo na costa sul do Namibe e também em alguns pontos elevados no Ambo. O maior potencial é água e sol. Mas a nossa matriz energética também vai integrar a utilização do gás, porque o gás, e hoje temos a central de ciclo combinado de soio, é também, embora seja um produto uma energia não renovável, é uma energia de baixo custo e de baixas emissões. E o país tem agora um potencial de gás por explorar grande, há investimentos a serem feitos nesse domínio, e então a nossa transição energética, que é no fundo sairmos de uma situação de dependência de combustíveis fósseis para produzir energia, para uma situação em que a nossa produção energética, que cobre as nossas necessidades, é completamente renovável, também passa por utilizar o gás. O que nós queremos é reduzir cada vez mais a dependência dos combustíveis líquidos fósseis, que é o diesel. Porquê? Porque é caro e porque tem muitas emissões. Okay. Quais são os projetos em curso para incentivar o uso da energia solar nas zonas rurais? Nós estamos neste momento a preparar-nos para desenvolvermos o primeiro projeto de utilização dos sistemas solares individuais. O que são sistemas solares individuais? É, no fundo, um painel com baterias que se utiliza em casa, e esse painel com baterias é sobretudo para zonas rurais, localidades onde vive aqui uma família, vive ali outra, e não é rentável estar, ou não é economicamente viável estar a levar rede elétrica. Esses painéis individuais vão ser alugados a essas pessoas, as famílias pagam um valor mensal simbólico para utilizar esses painéis e produzirem energia. E vai haver depois uma entidade que distribui esses painéis, enfim, que faz a gestão, que será uma entidade privada. A eletrificação do país na globalidade, isso talvez eu não tenha referido antes, mas é importante retermos, não é para ser feita apenas pelas soluções clássicas de levar energia com redes elétricas, fazer redistribuição, etc. É também utilizando soluções individuais, que hoje, em
grandes partes do mundo também já se emprega, mesmo em África temos experiências com essas, que são os sistemas solares individuais que se colocam em casa de cada um e onde as pessoas têm energia elétrica permanente, porque têm uma bateria para ter a lâmpada acesa, ou seja, para pequenos consumos, próprio para as zonas rurais. Nós vamos instalar proximamente cerca de 60 mil unidades dessas, portanto, em regiões do país onde há essa dispersão, e vai ser, digamos, a primeira experiência na utilização individual de energia solar. E temos a certeza que vai ser um êxito, porque nos outros países africanos que têm realidades similares à nossa, tem sido um processo que tem acelerado a eletrificação. Ainda nas energias renováveis, Sr. Ministro, de que forma podem ajudar a minimizar os problemas de abastecimento de energia em Angola? Sim, muito, porque as energias renováveis podem ser utilizadas localmente. Portanto, vamos lá ver. Angola, nós temos um potencial energético solar, por exemplo, de 57 mil megawatts instalados, ou seja, nós não exploramos nem 2% ainda desse potencial. Há sol em todo lado, portanto, principalmente na parte sul e no centro. Essa energia solar é uma solução para a eletrificação. Portanto, já referi painéis solares com baterias, painéis solares sem baterias, portanto, ligados a redes, painéis solares com baterias individuais. Essas são as soluções. Mas, sem dúvida, que para uma eletrificação em maior escala, nós temos que ter como fonte, porque é uma energia para 24 horas, não é? A energia hídrica e a energia térmica com base no gás, como já referi. Passando já para a questão que tem a ver com a gestão e desafio do setor, quais são os maiores desafios que o setor enfrenta atualmente? Bom, os desafios que nós enfrentamos, vocês devem senti-los todos os dias quando vos falta energia ou água em casa, não é? É sem dúvida garantir o serviço em permanência. E quando falamos em água, nós queremos de facto que as pessoas tenham água em casa sem terem que ter tanques, por exemplo, sem terem que receber uma cisterna todos os dias e pagarem 30 mil kwanzas ou 40 para terem água. Esse é o grande desafio, é de facto fazer com que esse bem e esse serviço seja prestado regularmente. Em relação à energia, a mesma coisa. Para isso, e eu resumo um pouco aquilo que fui detalhando ao longo da nossa conversa, 2 aspectos são fundamentais. Investir em infraestrutura, ou seja, investimento público mais investimento privado, e fazer reformas profundas no setor empresarial público ligado à atividade económica das águas e da energia. Falo das empresas públicas, conseguir que, de facto, elas tenham a sustentabilidade que necessitam para garantir o serviço, porque é por via delas que esse serviço é prestado. São os funcionários dessas empresas que aparecem todos os dias em nossa casa para resolver-nos as avarias, para repor a energia, para repor a água. Eles têm que ser bem remunerados, têm que estar motivados, têm que ter conhecimentos profissionais à altura, têm que ser formados, treinados. Enfim, as empresas têm que ter a sustentabilidade que todos nós precisamos. Então é preciso fazer reformas, não só institucionais, mexer e atualizar aquilo que é a estrutura institucional e a estrutura de mercado do setor é fundamental, e também reformas nos preços. Portanto, termos preços que traduzam custos. Isso é o que todos nós precisamos para termos esses bens que são tão valiosos em nossa casa em permanência, e esses são os nossos desafios. Mas como é que o Ministério lida com a falta de investimentos privados na expansão das infraestruturas? Pois, é o que eu já referi, nós precisamos cada vez mais desses parceiros. E o que estamos a querer é, de facto, criar primeiro, compreendermos porque é que temos tão pouco investimento privado. E depois desse entendimento, criarmos um quadro que seja propício a que eles participem cada vez mais. E devo dizer-lhe que, felizmente, os sinais que temos são muito interessantes e encorajadores. Por exemplo, a nível daquilo que são as interligações. Nós recentemente fizemos uma alteração à lei que permite que hoje o mercado do transporte seja aberto, do transporte e energia, ao setor privado. Temos estado a receber muitas intenções de investimento para criar interligações
Congo, com Namíbia, com o leste, na região leste, com a Zâmbia e a RDC. Já temos projetos mesmo em vias de serem implementados nesse domínio. Na produção, como já vos disse, já temos algum investimento privado, mas precisamos de mais. Em suma, os sinais são encorajadores, porque nós temos um potencial e um mercado que é cada vez mais crescente. Energia elétrica e água é daqueles bens que nunca vão ter uma procura a cair, a procura é sempre a subir. As reformas estão a ser feitas no domínio dos preços e noutros domínios para permitir que o privado chegue e concorra em igualdade de circunstâncias com a empresa pública, portanto não pode ser um subsidiado e outro não. Estamos a tratar dessa matéria e o que queremos é cada vez mais empresas privadas a participarem nesse negócio. Será uma solução não só necessária, como fundamental para podermos chegar aos objetivos que pretendemos. Já no caso da população, que é o consumidor final, como estes podem contribuir para um consumo mais responsável? Certo, pagando a sua conta em primeiro lugar, não, não fazendo quilape como nós chamamos, pagando as suas contas, isso é fundamental. E depois, denunciando também atos de destruição do património público. Nós não podemos deixar que o tubo que nos leva a água à casa seja furtado, não é? Porque vamos ficar sem água. Então, temos todos que ser partícipes nessa responsabilidade que é garantir a proteção, a preservação do património público. Eu diria que esses são os dois maiores contributos que a nossa população, aqueles que beneficiam da água e energia, podem dar em prol da melhoria do serviço. Falando sobre as ligações clandestinas, continua a ser um problema sério em várias províncias. Que impactos tem na qualidade do fornecimento de água e energia para os consumidores regulares? Sim, em todo lado, esse é um fenómeno que se verifica praticamente em todos os lugares. Felizmente já vai havendo hoje uma atitude cada vez mais responsável das pessoas. Eu diria que há 10 anos atrás a situação era bem mais difícil. E também temos que reconhecer que muitas ligações clandestinas resultam da dificuldade, da demora e de alguma burocracia que existia e que ainda vai existir no atendimento de novas ligações. Ou seja, as pessoas esperam 1 mês, 2 meses e não aparece ninguém para resolver o seu problema e ligam-se elas próprias. Não é a forma correta, mas também temos que reconhecer que é preciso que nós tenhamos mecanismos mais céleres, menos burocracia para poder atender a essas situações, ou essas solicitações. Bom, uma ligação clandestina, desde logo, é energia ou é água que não se contabiliza, portanto, não se contabiliza, quer dizer que entra como custo, mas não entra como resultado, e as empresas vão ficando cada vez mais enfraquecidas, e quando as empresas que prestam serviço enfraquecem ou adoecem, claro que o serviço que prestam também adoece, né? E as pessoas, os beneficiários, vão tendo um serviço cada vez pior. Portanto, é um problema que, de facto, nos preocupa a todos, quer os beneficiários do serviço, quer os prestadores de serviço. Sr. Ministro, foi lançado há tempos o programa pré-pago com mais de 1 milhão de contadores, no sentido de regularizar o pagamento e também a justeza por parte do consumidor, não é? Há algum projeto já para o caso da água? Sim, eu diria que sim. Está um bocado mais atrasado, é verdade, não se vê ainda, mas nós vamos começar a instalar já os primeiros contadores de água, muito provavelmente na zona do Borro Bento, onde está a ser feita neste momento a ligação de água domiciliar a uma vasta área. Acho que são cerca de 40 mil consumidores, pela informação que a EPAL me deu, que nunca tiveram aí água, estão a receber água pela primeira vez, e nós vamos fazer o ensaio de contadores pré-pagos de água, muito provavelmente já aí. E a ideia é massificar. Mas a nossa grande prioridade, exatamente porque no setor das águas, menos contadores existe, é começar a colocar contadores já nos grandes consumidores. Por quê? Porque embora os grandes consumidores, como hotéis, indústrias de cerveja, indústrias de refrigerantes, etc., sejam em menor número, né, comparado com os clientes domésticos, eles são os maiores consumidores. Ou seja, grosso modo, a fatura global da EPAL será 60% desses
grandes consumidores e 40% do setor doméstico. Então, e como é lógico, nós vamos atacar primeiro esses que são em menor número e que são os responsáveis pela maior fatia, e depois o setor social. Mas aqui, em relação à água, de facto, há aqui um espaço e um esforço maior a fazer. Com relação aos infratores, Sr. Ministro, que medidas concretas estão a ser tomadas para combater este fenómeno e de que forma eles podem ser responsabilizados? Está-se a referir àqueles que destroem ou àqueles que não pagam? Bom, os que não pagam é um problema que nós é que temos que resolver, não é? Com medidas comerciais, claro, cortando desde logo o fornecimento de água, de energia. Tem havido casos porque as pessoas manifestam a intenção de pagar de forma gradual a sua dívida. A Endo e a EPAL negociam esse pagamento e resolve-se, enfim, na medida do entendimento a que cheguem. E há aqueles que depois não pagam mesmo, aí a solução é cortar definitivamente. Não é fácil, porque à medida que o universo vai subindo de consumidores, claro, se houver uma grande franja de pessoas que não pagam, fazer o corte dessas pessoas implica custos maiores, não é? E o que se pretende é que cada vez, ou melhor, que se reduza cada vez mais o universo daqueles que não pagam, os chamados os devedores crónicos, não é? Depois, enfim, para aqueles que destroem, é claro que as medidas não dependem de nós, isso é um problema dos outros órgãos de justiça, não é? Que têm que tratar do assunto. A nossa função é, no fundo, manter a vigilância para tentar, na medida possível, evitar que esses atos de destruição, esses danos ocorram. Quando eles se registram, a nossa função é, sobretudo, a de repor, digamos, o funcionamento dessas instalações. O resto é um tratamento que decorre fora do setor elétrico. Nós não somos órgão de justiça, fazemos a nossa parte. Sr. Ministro, temos na nossa sociedade os ditos consumidores ilegais. Há algum plano para facilitar o acesso à legalidade desses consumidores? Sim, é outra preocupação. São as ligações ilegais e são, por exemplo, na energia, os proprietários de PTs que, por sua vez, também têm os consumidores atrás deles e cobram o que eles querem, não é? Essa tem sido uma preocupação reiterada. Eu e o senhor governador da província, temos estado a trabalhar num plano para cobrir essas zonas a que chamamos cinzentas, onde não há infraestrutura e onde as pessoas vivem dos gatos, das puxadas ou de PTs privados. Vamos colocar postos de transformação nessas áreas e vamos fazer redistribuição e trazer para o mercado formal ou formalizar a contratação das pessoas que aí estão. Mas isso é um processo gradual. Porque, como devem entender, nós também não podemos chegar a essas zonas e, pura e simplesmente, cortar o fornecimento e deixar as pessoas sem alternativa. Isso não é a solução, porque eles vão voltar a ligar-se da mesma forma. O que nós queremos é, de facto, resolver o problema gradualmente, começando por atacar as situações mais críticas, e essas foram já inventariadas, pelo menos em Luanda. Há um trabalho conjunto com o governo da província que está a ser feito. Inventariamos todas as situações e vamos começar por aquelas que são mais críticas. E no caso da água? No caso da água, enfim, ligações ilegais, as que conhecemos são as puxadas, são os garimpeiros da água, né? Eu diria que 90% desses casos são casos de polícia, porque são pessoas que tiram a água da conduta de forma ilegal e que a revendem, enfim, há muito desperdício e fazem isso de forma reiterada. Nas nossas ações com a polícia, têm sido detectados esses casos, tem sido feita, enfim, tem havido devido tratamento judicial e nós repomos, digamos, o funcionamento. Mas o que eu considero também relevante no caso da água, nós aumentarmos significativamente a disponibilidade de água, porque esse mercado informal e essa subtração de água ao arrepio da lei, não é? Ou seja, de forma clandestina, e esse mercado que resulta de cisternas e etc., a circularem de um lado para o outro, é também reflexo da pouca capacidade de abastecimento que ainda existe. Quando nós incrementarmos a capacidade de abastecimento,
vai certamente também ser reduzida a incidência de dados dessa natureza. Portanto, temos que combinar tudo. Se você deixa que o seu vizinho se ligue ilegalmente, você está a fazer com que amanhã não tenha acesso a esse bem. Se deixa que lhe roubem o tubo de água que leva ao seu bairro, à sua casa, você vai ficar sem ela. E é preciso então termos consciência disso e agirmos em conjunto. Já, para fechar, que mensagem o Ministério deixa à população sobre o futuro do setor energético e hídrico de Angola? Bom, antes de mais, eu creio que é preciso nós reconhecermos o progresso que tem estado a ser feito, olhando para trás. Uma caminhada faz com pequenos passos, mas é preciso, sobretudo, vermos de onde saímos e onde queremos chegar. Essa visão existe por parte do Executivo, os programas estão elaborados. É verdade que nem sempre conseguimos marchar com a velocidade que é necessária, muito devido às dificuldades que encontramos, já referimos às restrições orçamentais que vivemos e outras dificuldades existirão, mas nós estamos a fazer, digamos, o percurso que é necessário. O objetivo, a porta de chegada, ou o ponto de chegada é, sem dúvida, universalizarmos o acesso. Só atingiremos os nossos objetivos quando cada cidadão tiver acesso à água e energia. Quanto tempo vai durar? É difícil dizer, provavelmente ninguém tenha essa resposta. Mas o importante é fazermos um caminho que nos mostre que a nossa taxa de crescimento da oferta desses bens e serviços é maior que a taxa de crescimento da população. E isso prova ou provará que o nosso progresso ou melhor, que estamos a fazer progresso e que vamos chegar ao objetivo. E eu creio que, e o que é preciso, sobretudo, é que a população tenha confiança no trabalho que está a ser feito pelo Executivo, pelos esforços que estão a ser feitos e, sobretudo, que tenha consciência que há uma elevada prioridade que é dada a este setor pelo titular do Poder Executivo, cientes todos nós que estamos a tratar de uma infraestrutura que é não só do ponto de vista social relevante, toca com a vida das pessoas, como também do ponto de vista econômico fundamental para desenvolver o resto da economia. Obrigada, Sr. Ministro. Foi um prazer, um órgão tão importante como é a ANGOP, podermos atualizar tudo o que é informação do setor e, enfim, ações, certos de que desta forma estaremos também a prestar uma informação à maior parte da população que vos segue. Chegamos ao fim da entrevista com o Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges. Para si, caro internauta, por hoje é tudo. Obrigada pela sua audiência. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.